Graça e paz, que Deus te abençoe, te honre, te proteja e te prospere cada vez mais, em nome de Jesus. Antes de mais nada, muito obrigado. Que bom que você está aqui no canal da Missão Ressignificar. E como eu insisto em dizer, isso não é um slogan, uma jogada de marketing. É uma declaração profética, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Quero agradecer também por você que se inscreveu no nosso canal esses dias. Isso tem feito com que ele se torne relevante para a vida de alguns e algumas outras pessoas têm nos encontrado e eu espero que em nome de Jesus esse canal possa ser bênção para a sua vida e para a vida de todos aqueles que nos têm acompanhado. Eu gostaria de fazer menção do Salmo 37, versículo número 21 agora, nesse momento. Um pedaço do texto diz que o justo se compadece e dá. E antes da gente começar a tocar no nosso estudo de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção. Talvez nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, alguém muito próximo de você possa estar precisando dessa segunda túnica que você guarda em casa. Possa ter alguém do lado de você necessitando de pão, necessitando de um socorro, necessitando de um calçado, de algo que você tenha. Creio do fundo do meu coração que seja o momento de que os justos, e não segundo a justiça humana, que um outro texto já vai dizer, que essa justiça humana não passa de trapos, de imundície, mas aqueles que verdadeiramente têm um coração, a alma tocada pelo alto, tocado pelo divino, lavado pelas escrituras e que verdadeiramente professa, não somente de lábios, mas com as suas ações, que verdadeiramente nosso Senhor Redentor e Salvador Jesus Cristo é sim Senhor das nossas vidas. Momento desse povo se compadecer e ajudar muito dos nossos irmãos que estão sofrendo e padecendo severas necessidades espalhadas pelo mundo afora. Como não se condoer e não se compadecer com o elevado número de órfãos? Como não se condoer e não se compadecer com o elevado número de viúvas? Órfãos esses que muitas das vezes têm o seu pai vivo, e viúvas, como das que nós temos atendidos, que o marido foi ali comprar o pão e até hoje não retornou. Seja justo, se compadeça, socorra mais um, em nome de Jesus. O desejo do meu coração e o que eu espero é que essa jornada que nós estamos atravessando, estudando, pesquisando, falando, dialogando sobre essa trajetória desse capitão Naamã, possa tirar você desse lugar, que você mesmo nomina isso como zona de conforto. Pelo menos em mim, tem me trago, não de hoje, profundas reflexões sobre o contexto da vida de um modo geral em si. É muito fácil refletir sobre o contexto da nossa missiologia. Que tipo de missionário nós somos? A partir dessa ordem de ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Como está o nosso coração, as nossas emoções? E falo isso hoje, depois de receber a informação de mais um pastor, amigo, querido, que envereda-se pelas sendas da questão do suicídio, por não suportar a pressão do contexto ministerial, familiar e por aí vai. Como estão as nossas emoções? Como estão as nossas emoções para poder lidar com a questão missional? Essa menina, essa escrava de Naamã, e eu gosto muito do instante de Deus. Um instante só foi suficiente para ela deixar de ser escrava e se tornar uma libertadora. A gente pode pensar, por exemplo, como está a nossa credibilidade diante das pessoas das quais nós convivemos, das quais convivem conosco. O que sai da minha boca, o que sai da sua boca para o seu vizinho, seus colegas de trabalho, escola, faculdade, tem credibilidade? O que você fala acerca de Deus é um resultado prático da sua vida, no chão da vida, ou não passa de uma experiência metafísica,
uma experiência empírica que você nunca convive com isso de uma forma sincera, verdadeira e integral. A soberba. Existe soberba dentro de você? Dentro de mim, dentro de você, existe soberba. Você, e eu gosto de usar esse termo aqui porque é um fato, eu converso o tempo todo com líderes, com formadores de opinião, com pessoas a quem Deus tem chamado, uma chamada extraordinária, fantástica para o ministério. Você consegue lidar com a orientação, com a opinião de alguém que é submisso a você? Como essa escrava ou até mesmo aquele outro anônimo que fala pro general, pro capitão, depois que ele recebe a ordem de mergulhar no rio. Você é obediente? Você consegue lidar com as coisas de Deus ao peso do que as coisas de Deus requer de você? Ontem eu assisti ao jornal em casa e vi uma cena extraordinária. Talvez, como em qualquer outro lugar do mundo hoje, o Distrito Federal está passando por mais uma crise dentro da estrutura hospitalar. E aí, num dos hospitais aqui do DF, um rapaz está internado há já um bom tempo e ele se queixava, de ter ficado 36 horas de um jejum para poder fazer uma cirurgia e pela quinta vez, essa cirurgia foi desmarcada. E aí eu não tive como, eu tive que falar isso lá em casa ontem de novo, né? E para o médico, a pedido do médico, e nós já tocamos nesse assunto aqui, nós ficamos 36 horas sem comer para se livrar de uma dor, para se submeter a uma cirurgia estética e por aí vai. E o jejum, que é aquilo que Deus pediu, por que nós não conseguimos fazer? Por que nos 5 primeiros minutos de jejum levanta-se uma treva, a geladeira se abre diante de nós, acontece um acidente e a gente já cai de boca num bolo de chocolate e por aí vai. Por que nós não temos essa facilidade para obedecer a Deus? Então, falar sobre o perdão, como nós vamos abordar esse tema, esse assunto no hoje, talvez num outro momento, parte por essa premissa. A questão da obediência parte por um outro ponto, de ser tocado por Deus e de reconhecer que verdadeiramente foi Deus quem tocou, foi Deus que curou. Você perdoa? Dentro de você, a disponibilidade para o perdão. Você pede perdão quando você falha, quando você erra. Você sabe a diferença entre desculpa e perdão? Eu falava isso com o Dara e Júlia ontem em casa. A grosso modo, se você está numa festa, tomando lá seu coquetel de frutas, sem álcool, que é para não entorpecer mais a mente, e aí de repente você se vira, esbarra em alguém e aquilo derrama um copo em alguém, enfim, ou você pisa no pé de uma pessoa e isso não foi um movimento calculado, desculpa, né? Desculpa. Mas quando você faz isso de propósito, por querer, sabendo que o que você vai fazer é errado, e mesmo assim você teima em cima disso, você precisa assumir sua culpa. É por isso que, preste bem atenção nesse fator. Olha como é que é interessante você linkar a obediência ao perdão e a oração dentro da obediência também junto ao perdão. Porque quando Cristo nos ensina a orar, dentro do contexto da oração, ele nos pede isso. E quando ele nos ensina a perdoar as nossas ofensas, o que são ofensas é tudo aquilo que é pecado diante do nosso Criador. Quando ele fala perdoai as nossas ofensas, esse perdoai é muito mais você assumindo a culpa. Sim, Senhor, sou falho, sou pecador e por aí vai, do que o conhecimento do outro lado, isso é de Deus, que já sabe que você erra, que já sabe que você peca. Você tem facilidade de reconhecer o seu erro, você tem facilidade de pedir perdão. Você sabe que Cristo, nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, ele é o perdão vivo de Deus. Sem Cristo, Deus não perdoaria. Parece que
carrasco a maneira de Deus pensar, mas não é bem dessa forma. Abra sua Bíblia em 2 de Reis. Minha Bíblia encheu de formiga. Sai fora, formiguinha. Abre a sua Bíblia em 2 de Reis, o capítulo número 23, a partir do versículo 34. 2 de Reis 23, a partir do versículo 34, narra uma história fantástica. Preste bem atenção. Também Faraó Neco, constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias. Ele mudou o nome para Jeoiaquim, porém a Jeocás tomou consigo e foi ao Egito e morreu ali. E Jeoiaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, tributou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zébida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Reis, na história dos reis, está lotado de informações iguais a essa. Dentro da biografia da maioria dos reis, essa frase é acompanhada, o que é uma tristeza, uma vergonha. E que isso não nos alcance. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. 3 anos, servo, tá aí, Melry. Melry, você tá aí, Melry. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor. Vou repetir. Para o destruir, conforme a palavra do Senhor. Cada um desses povos, uma realidade espiritual, uma força demoníaca operando. Em algum momento, eu creio que lá do meio do ano para frente, nós vamos começar a lidar e a falar um pouquinho mais sobre esse contexto de batalha espiritual, de conhecimento dentro dessas áreas. Vai ver como é de vital importância e a transmutação ou transfiguração desses povos para realidades espirituais e por aí vai. E preste bem atenção, esses povos foram Deus que enviou com um propósito para os destruir conforme a palavra do Senhor. Não parece estranho isso? Vamos seguir no texto. Que falaram pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Preste bem atenção, Deus levantou esses povos em guerra contra Judá, para que Judá fosse afastado da presença de Deus, por causa dos pecados de um homem chamado Manassés. E o versículo 4 vai dizer, por causa do sangue, como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente. E, por isso, não quis perdoar. Eu vou colocar um vídeo logo na sequência, que é para a gente entender um pouquinho mais sobre essa diferença do amor de Deus para isso que nós entendemos que é amor. E eu quero que você pense um pouco nisso. Se coloque nesse lugar. Se não fosse Cristo, o que seria de mim e de você hoje? Existe um texto em Hebreus capítulo 9, o versículo de número 22 vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo é o perdão vivo de Deus na terra hoje. Existe uma frase do Papa Francisco que diz, e ele falou isso, se não me engano, até recente, que o perdão é um direito humano. Longe de querer contrapor o Papa com pouco conhecimento, pouco e paco conhecimento que tenho, mas refletindo nessa frase, o perdão é um direito humano e perdoar é um dever cristão. O perdão é um direito humano e perdoar é um dever cristão.
Porque o perdão parte, emana de Cristo. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar? Porque você ainda não é um cristão de verdade. Ponto, e ponto, e ponto. Não tem melzinho na chupeta, não. Você não é cristão de verdade. É por isso que nós temos dificuldades com o perdoar. Sabe por que você tem dificuldade de pedir perdão? Porque você ainda não é um cristão de verdade. Nós vivemos essa dificuldade. A partir do momento que, em verdade, as Escrituras se fizer verdade na nossa vida, você vai ver como vai ser mais fácil viver o perdão, a plenitude do perdão, para que o nome do nosso Senhor possa ser honrado, glorificado e enaltecido cada vez mais, não mais somente pelas nossas palavras, mas na jornada da nossa vida de uma forma geral. Acompanhe esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva aí. Como é que era o formato de uma conversão do passado de um crente? Vamos falar de 40, 50 anos atrás. O sujeito primeiro conhecia a mensagem, se convertia, ele ouvia uma pregação à la Billy Graham. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ele era batizado. Se ele fosse batizado numa igreja que batiza por imersão ou por aspersão, não importa. O batismo era: eu, como ministro do Evangelho, te batizo para a remissão dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Aí ele passava por um período de desassocialização. Por quê? Se toda sexta-feira à noite ele ia para o bar tomar uma cerveja com os colegas e jogar sinuca, agora ele não vai mais para o bar. Ele vai para a igreja. E esses colegas do bar falavam assim: o Zé agora é crente. Ridicularizavam. Ele mudava o jeito de vestir, que agora ele começava a botar um terno, que ele nunca botou terno para ir para a igreja. Ele mudava o jeito de vestir, a mulher dele mudava o jeito de vestir. Aí ele perde esses amigos. Ele vai para a igreja. A linguagem dele muda e ele começa a ser reassocializado na igreja. Aí a filha dele agora começa a namorar um menino da igreja. Ele mudou. O processo hoje é diferente. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho de serviço. O mercado descobriu um nicho a ser conquistado, que é o cristão consumidor. Então você cria uma mega church, não há mais a pregação sobre pecado. Aí o crente de hoje, ele quer ser cada vez menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião mais personalizada, com um culto que o atraia, um culto coach, um culto que fala mais de autoajuda e não mais de pecado. Então, esse crente de hoje está assustado com esse Deus da Bíblia. E ele mal interpreta a palavra Deus é amor e entende que Deus é amor, ele lê Deus é amor na linguagem de hoje. O que é ser amor hoje? Amor hoje é não proibir. Amor hoje é o amor que algumas emissoras de TV colocam nas novelas, nos seriados. É um amor que você não quer ter problemas sociais, você não quer mudar o seu jeito de vestir porque você virou crente. Então hoje acabou aquela época do cabelão, para mencionar os pentecostais, que você sabia a diferença de uma mulher crente e da não crente. Hoje não, a pessoa se torna crente e continua vestindo do mesmo jeito. E esse evangelho conservador é considerado fora de moda, ridículo. Hoje, se você faz uma fala um pouco mais dura sobre a sexualidade, você é homofóbico, você é antiquado. E é essa sociedade de hoje que pressiona nós pregadores a fazer perguntas ao texto bíblico. Mas se Deus é amor, por que ele destrói? Porque o pai hoje que é amor é aquele pai que quando o filho bate o carro drogado e mata uma pessoa, ele vai lá, paga a fiança e tira o menino da cadeia. A ideia que nós temos de amor hoje é uma ideia distorcida. Então, antes de eu questionar por que um Deus de amor fez o que ele fez, eu tenho que perguntar o que realmente é amor. Será que amor é isso que nós, na nossa geração pós-moderna, estamos entendendo como amor? Lembre-se, você que está em casa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 6, existe a ira do Cordeiro. Deus também pode irar. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas Deus não é um pai pós-moderno que vai tirar você da cadeia depois de tudo que você fez. Não. Ele vai deixar você lá, se você quiser. Eu posso contar uma parábola rápida? Mas é claro. Jesus contava parábolas, né? Dizem que uma vez um homem, na época do faroeste, cometeu um crime. E esse rapaz foi preso. Mas as pessoas da cidade ficaram com dó dele e escreveram para o governador implorando o perdão daquele rapaz para ele não ser morto, enforcado. O governador falou: acho que eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecê-lo primeiro. O governador se disfarçou de pastor, colocou o clergyman de pastor aqui, colocou a carta do perdão dentro de uma Bíblia e chegou na cadeia e falou assim: jovem,
eu tenho algo para você aqui. E ele começou a cuspir. Não quero saber de você, sai daqui, senão eu vou bater em você. Calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Não quero saber, cuspia, jogava coisas no pastor, que na verdade era o governador disfarçado. E o governador teve que ir embora, até por sua segurança própria. Quando ele saiu, o carcereiro chegou para aquele rapaz e falou assim: você é burro. Por quê? Aquele pastor que veio aqui não era um pastor, era o governador disfarçado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. No dia do julgamento, irmão Weber, deram as palavras para aquele homem no cadafalso da forca. E ele falou: eu quero dizer algo, principalmente para os mais jovens. Eu serei morto daqui a poucos minutos, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Muito além do pecado, é a ausência desse perdão que condena. É o recusar este perdão que condena. Você prestou atenção que nós amamos muito diferente, né? E você também prestou atenção que nós perdoamos, ou dentro dessa parábola, por assim dizer, que o Dr. Rodrigo Silva expressou aqui, que nós não temos uma certeza da fonte do caminho desse perdão que nós carregamos em nós. Se esse perdão não vier oriundo de dentro da palavra, não serve. Ele não é uma representatividade perfeita do que é graça. Abra sua Bíblia em Efésios. A partir do versículo 3 do capítulo 1, a gente lê o seguinte: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, olha aqui, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E eu espero que esse amado, na versão que você está usando, que não seja pirata, esteja maiúsculo, viu? Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Um pouquinho mais à frente, você vai encontrar o livro, a Epístola de Paulo aos Colossenses. Mary, você está aí, Mary? Dentro da Epístola de Paulo aos Colossenses, Paulo cita que escreveu uma outra epístola que não consta, que não foi achada, Mary. Você sabia disso? Mary, você fica esperta, Mary. O capítulo também é o primeiro, só que agora a partir do versículo de número 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Dê uma pequena pausa aqui. Você que me conhece há 2 dias ou 3, já deve me ter pego ouvindo e fazendo essa oração. Sabedoria e inteligência espiritual é algo, são coisas que você pode conquistar em Deus a partir da oração. Oração é aquilo que a Bíblia diz para você fazer que você não faz. Por isso que sabedoria e inteligência espiritual não te alcança, porque é um lugar onde só pode ser acessado a partir da oração. Coisa que você não quer fazer, não quer se desenvolver, não quer praticar, não quer entender, não quer aprender, não quer meditar, não quer obedecer e por aí vai. Vamos ler de novo que vale a pena. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza,
segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Fala a verdade. Ou você vai querer dizer que a Bíblia está errada a seu respeito. Nós deixamos de ser idôneos com a jornada, mas nós somos feitos assim, né? Para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu espero que você saiba que na sua Bíblia tem um livro chamado Miqueias, e ele tem 7 capítulos, e no último capítulo desse livro, a partir do versículo número 14, eu tô rindo porque o Edson tá me ligando de novo, sabendo que eu tô gravando. O cara é difícil, hein, rapaz? Não dá trabalho não, Edson. A partir do versículo 14 está escrito o seguinte: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão, envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder, porão a mão na boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão um pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. E o versículo 19: tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Esse termo profundezas do mar dá uma ideia de algo que é irrecuperável. E é comum nós ouvirmos essa frase no meio cristão, que perdoar não é esquecer. Não é. Nós não somos Deus e Deus não requer essa santidade dele para conosco. É sim. Nós não esquecemos porque nós somos bons pescadores. No mar do esquecimento, onde Deus lança os nossos pecados, nós vamos lá com a nossa varinha e queremos pescar. Sim, perdão vai gerar essa passar a borracha, zerou, como eu gosto de falar, e começar uma nova trajetória daqui para frente. Por mais difícil que seja, por mais insuportável que seja, por mais que as consequências da dor, do erro, da falha, ou seja lá do que tenha sido, esteja ainda tão presente, sim. Perdoar verdadeiro, segundo um perdão que emana das Escrituras, segundo um perdão de que parte da obediência, segundo o perdão de que parte de quem tem fé, e fé que emana do contexto das Escrituras, sim. O Senhor não fica se remoendo, relembrando do Cleiton de ontem. Tem muito mais Cleiton para se viver daqui para frente do que Cleiton que ficou para trás. É claro que você é um desses que não concordou com isso, né? É quase fácil de explicar. Suponhamos que alguém leve um tapa no rosto e junto a esse tapa é desferido algumas palavras contra a vida dessa pessoa. Todas as vezes que essa pessoa ouvir aquelas palavras, ela vai recordar do dia que levou aquele tapa. Automaticamente sentir a dor, a vergonha e todo o contexto vivido naquele momento. Este enlevado, isso é, este sequestro das emoções, é que faz parte do significado deste esquecer. Por isso o termo que Deus diz que lança no mar do esquecimento. Isso é, Deus não fica se doendo, se martirizando, se marcando por causa do pecado. Ele sabe que você pecou, sabe o que você fez. Talvez a sua memória não vai fazer você esquecer
aquela atitude que fizeram contra você. Mas aquilo não tem mais o poder de te sequestrar, de te ferir. Não vai desestabilizar as suas emoções, não vai desestabilizar os seus sentimentos. Você não vai dar mais poder para aquela ação a te tirar do trilho, atrapalhar a sua vida, a sua jornada, a sua trajetória e assim por diante. Não é se esquecer da memória, como eu e o Edson estamos vivendo agora, né? Que a gente fala, alguém fala as coisas com a gente, nós nem recordamos mais. Isso é o peso dos 16, 17 anos que tem nos pesado no lombo. Mas esse é enlevado mesmo, isso é te tirar desse ambiente de sequestro, que aquela agressão vivida, que aquela palavra que foi desferida gerava até então, isso é, te fazia sentir de novo aquele ambiente de dor, que você possa viver com tranquilidade. E ouvindo qualquer situação semelhante, isso não vai te gerar mais dores, vai ser apenas uma lembrança, sem marcar os seus sentimentos, sem te tirar dessa sobriedade que o Senhor tem te dado. Espero que tenha sido fácil de você entender com essa complicada explicação. É quase um jardim do Éden, mas isso aqui é o fundo da minha casa. E é bom explicar que agora você vai ter uma aula profunda, uma revelação sem igual. Você sabe por que se chama muda? Porque quando alguém leva, ela não fala, né? E aqui tem um monte de muda da casa de alguém aqui. Guarde em segredo aí. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo de número 33. Lê-se o seguinte: Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus é fantástico demais, né? Ontem eu estava gravando a ministração, nesse caso, que você assistiu na sexta passada, que no meu caso é amanhã, e o Edson está ministrando exatamente sobre isso. Um só Deus e um só povo. E nós não trocamos figurinhas sobre a ministração, e é interessantíssimo essa junção que Deus traz da ministração com a sua palavra, né? Então, dentro do nosso interior, pelo próprio Deus, vai ser enxertada a sua lei, escrita em nosso coração o contexto dessa lei, dessa palavra. E é a partir disso que nós seremos um só povo, tendo esse Deus como um só Deus. Se você não assistiu sexta-feira passada, vá lá, ficou bonito a ministração do Edson, e que Deus te abençoe cada vez mais, Edson. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Nós precisamos chegar nisso. O texto vai dizer que o Senhor nos deu os ministérios para que nós cheguemos a esse contexto dessa unidade, desse perfeito conhecimento do Senhor. Nos falta muito isso, lamentavelmente, nos falta muito isso. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Agora preste bem atenção, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, quando eu estou falando do esquecimento aqui, eu espero que você tenha entendido isso com perfeição. Deus está dizendo que está lançando perdão sobre Israel. E a partir daquele ponto não vai ter mais lembrança. Isso é, o Senhor não vai mais olhar Israel pela dimensão dos seus pecados. Está, de algum modo, tirando a punição dos pecados da nação de Israel a partir daquele momento e a partir desse contexto. É isso que nós precisamos caminhar nos dias de hoje. Não mais com as feridas de quem não perdoa. Não mais permitindo que as ações do passado alcancem-nos no dia de hoje. Se porventura você foi agredido, de algum modo alguém te feriu, te fez mal, perdoe. Não carregue mais essa dor e não carregue mais essa mágoa. Por que é difícil perdoar? Já disse, e vou repetir, você acabou de ler comigo. O nosso coração não está escrito com a palavra.
o verbo vivo do Deus extraordinário, que é amor, que é o Cristo, e como eu disse, o perdão vivo de Deus não está dentro do profundo do nosso ser, nas estruturas do nosso âmago, nessas janelas de formação do nosso pensamento, não domina as teias de construção dos nossos sentimentos. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, que tenha a essência da nossa vida, da nossa história, a partir das Escrituras e a partir da palavra. Só isso vai nos levar a viver um perdão de verdade. Então, este esquecer que nos tira desse cativeiro é não permitir mais ser tocado, ser agredido, viver as dores e dessa falta de perdão. É isso que o Senhor fez com a nação de Israel. A partir desse ponto, olhar para trás, segundo o que Israel fez e continuou fazendo, é não ter condições de andar mais com aquele povo e nem de ser Deus daquele povo. Mas o Senhor abriu essa gigantesca oportunidade. E é a partir da palavra que nós vamos viver perdão de verdade. Por que para nós é difícil? Porque é muito fácil a gente ter as Escrituras sem nunca cumpri-la. Nem nas práticas mais simples do nosso dia a dia, nós não conseguimos avançar em cumprir as Escrituras. Por isso, quando chega em algo mais complexo, como o que diz respeito ao perdão, nós vamos viver dificuldades. É como se fosse o videogame dos meus netos. Tem que passar por fases e por etapas. E a gente quer, de algum modo, achar uma forma de avançar para outra fase sem vencer as dificuldades dessa. Então, em nome de Jesus, pelas Escrituras, aprenda a perdoar. E perdoar vai te submeter a um caminho de obediência. A obediência vai te submeter a uma jornada de fé. A fé precisa impreterivelmente passar pelo crivo das Escrituras. E só a partir disso nós vamos viver a essência de um cristianismo verdadeiro para a glória de Cristo. Existe uma canção do grupo Trazendo a Arca, muito bonita. Ela me marca, como algumas outras, me marca muito. Eu não vou te punir a esse ponto. Não fique pensando que eu vou cantar e ferir os seus tímpanos. Não, eu não vou fazer isso. Mas eu gostaria que você ouvisse com muito carinho essa canção e depois procurasse ela aí para que você pudesse meditar um pouco mais, para você ver a dimensão das muitas coisas das quais, na nossa oração, nós precisamos pedir perdão a Deus. Na ministração passada eu citei o fato de, por exemplo, se você tivesse hoje somente o que você agradeceu a Deus ontem, o que você teria? Ingratidão é um pecado. Você já pediu perdão por não ter sido grato a Deus hoje, pela vida que você tem, pelos recursos que você tem, pela roupa, pelo alimento e tantas outras coisas? E eu quero terminar hoje assim, e quero aprofundar em um outro momento, trazendo algumas outras passagens muito significantes e importantes acerca do perdão. Perdoa, Senhor. Ó Deus, me livra das ilusões, dos enganos do meu coração. Perdoa quando eu disse te servir, me servindo de você, maculando teu altar e dizendo ser pra ti, mas querendo ter pra mim a glória. Perdoa se de mim me orgulhei, esquecendo quem sou eu, desprezando quem és tu. Eu sou barro e sou pó, e o tesouro que é em mim é teu, Senhor. Perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca em minhas vaidades. Perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade. Me perdoa, me livra de mim mesmo.
mesmo. Ó Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra, Deus. Em meio a tudo isso, gostaria muito de ser usado por Deus para a sua vida nesse momento. Perdoe. Aprenda a perdoar. Como nós veremos qualquer dia desse, você há de descobrir que o seu perdão depende muito da forma com que você perdoa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E para perdoar é necessária a obediência, e a obediência vai te buscar a esse caminho de discipulado que automaticamente está entranhado dentro das estruturas da fé, e você precisa ter acesso à palavra para poder viver isso. Só perdoa, como o mestre Tiago diz, e vale a pena citá-lo mais uma vez, a partir do momento que você deixa de ser um ouvinte e passa a ser um praticante das escrituras no chão da vida, como eu gosto de falar.
no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe e honre cada vez mais. Pai, oro a Ti nesse momento. Santificado, glorificado seja o Teu nome hoje e eternamente. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham através do canal da Missão Ressignificar. E nós te pedimos, Pai, que Tu venha abençoar a vida de cada um. Que a Tua palavra, Pai, verdadeira, profunda, dinâmica, poderosa como ela é, possa encontrar em cada um de nós lugar de honra, Pai, da Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que temos vivido e por tudo que temos passado. Te pedimos perdão de forma particular, cada um em si. Te pedimos perdão como igreja. Te pedimos perdão como nação e povos de várias línguas que nos têm acompanhado aqui. Nos ensina, Pai, o caminho do perdão, nos ensina a perdoar e nos ensina, Pai, a viver a graciosidade do Teu perdão que Tu mesmo tens derramado em cada um de nós. Obrigado por dons, talentos e habilidade que Tu nos tem permitido viver. E permita, Pai, que pelo poder e o nome do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos viver de uma forma que possa Te agradar em tudo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Como diz o desenho das mijonas, por hoje é só, pessoal. Que Deus te abençoe, te honre, te proteja e te prospere cada vez mais para a honra e a glória de Cristo Jesus. Até uma sexta-feira dessa aí. Deus te abençoe.